Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agradecidos ao Senhor estamos pela oportunidade que Ele tem nos concedido de poder estarmos aqui mais uma vez nesse dia, para tão somente ouvirmos a sua voz, bendizer o teu santo e poderoso nome. Hoje tivemos uma escola dominical, onde estivemos falando sobre perguntas e respostas sobre os selos. Nas perguntas e respostas falamos sobre Moisés e Elias, sobre o tempo, o período da tribulação e várias outras coisas que nós falamos, né? Também as almas do altar, debaixo do altar, quem são eles, o tempo. E aconselhamos aqueles que não estiveram conectados, não puderam ver, né? Assistam através do canal aí, e assim você possa obter o entendimento desses assuntos que nós falamos nesta manhã. Nós estamos dando sequência hoje, será o segundo culto, com o tema de Daniel, as 70 semanas de Daniel, parte 2. Nós estudamos a parte 1, as instruções de Gabriel a Daniel, né? E agora nós estamos falando sobre o sextuplo propósito. O sextuplo propósito. Deus tinha 6 propósitos, né, para cumprir com Israel, e o sextuplo propósito, 6 propósitos da visita de Gabriel a Daniel. E nós falamos ontem do primeiro propósito, que foi dizer para Daniel que o tempo da transgressão de Israel havia acabado, né? Então o profeta veio e nos disse, mostrando ali como tempo, que haveria um tempo em que as transgressões de Israel cessariam. E cessariam por quê? Porque Deus cegou os olhos deles para que eles não pudessem ver. Por isso que portam-se da forma que portam. Porque Deus cegou eles para que o evangelho pudesse vir até nós. Nisso o profeta deixou bem claro no que nós lemos ontem, né, sobre esse primeiro propósito, do sextuplo propósito. O primeiro foi esse, né, terminar a transgressão de Israel, né, para que Deus pudesse tratar com eles. Então, determinar o tempo em que vai acontecer isso. Por isso que ele determinou 70 semanas e colocou no calendário cada tempo. Nós vimos ontem também, na primeira parte, que mesmo Daniel fora de congregar, mesmo Daniel fora de ir a uma igreja, né, mantendo-se através da sua fé em Deus, né, ele tinha um contato com Deus, ele tinha a sua vida com Deus. Por isso que eu não posso julgar aquele que não sente, né, de estar em um companheirismo. Quando eu digo companheirismo, não é grupos, mas assim, um lugar. Na mensagem à ordem da igreja, o profeta diz, é bom você ter um lugar em que você possa chamá-la de minha igreja. Nós entendemos que o que é igreja? Né, igreja, né, é os chamados para fora. Igreja somos nós, aqueles que realmente foram chamados. Não é um lugar, um templo. Na mentalidade do ser humano, ele quando fala de igreja, ele pergunta de que igreja você é. Ele está querendo perguntar a que lugar você pertence, onde você congrega. Sendo que no entendimento da palavra, a igreja somos nós. Porque o único lugar em que há uma promessa de Deus habitar é em nós, não é aqui nesse local. Deus pode estar aqui se nós estivermos aqui. Não existe essa condição. Nós vamos embora após o culto, terminar o culto, e então dizer, Senhor, fica aqui na casa, guarda, proteja ela aqui, fica aqui guardando. Ele não vai ficar aqui, porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, né? Então o lugar de habitação de Deus é o ser humano. Então cada um de nós temos uma parte de Deus. Agora você imagina quanto de Deus nós temos aqui nesta noite. Quanto de Deus nós temos aí através dos irmãos que estão através da internet. Se cada um tem uma porção de Deus, então aqui nós temos uma grande porção de Deus, né? Quando temos esta oportunidade de vir, o profeta diz que quando você pode encontrar aquele velho carvalho, aquele cristão de fé, aquele cristão de oração, aquele cristão bem fundamentado na fé, ele diz assim, é um descanso quando você pode encontrar uma pessoa assim. Muitas vezes até olhamos para essas pessoas e pensamos ser que tem superpoderes, né? Porque você não vê reclamar, você não vê a pessoa reclamar de nada,
E ele não sabe que esses são os que mais são perseguidos, que esses são que têm mais provas, mais tentações, mas eles entenderam um propósito de Deus na vida deles, que reclamar não vai resolver o problema. Então, a maior da solução dos nossos problemas está em confiar em Deus. Se nós falamos que Ele está no controle, né? Se Ele está no controle, Ele sabe. Se alguma coisa chegou até você, se de repente você é surpreendido com um diagnóstico, né, de uma doença, de algo, que às vezes as pessoas hoje chegam nem perder a sua vida pela doença, perdem a sua vida pela preocupação, né? Morrem porque descobriu que estava com câncer, e às vezes o câncer nem levaria ele para a sepultura, mas aquela opressão que ele criou, aquele espírito que ele viveu, aquela atmosfera de doença, aquela atmosfera de acabado, ele perde a alegria dele, ele morreu por causa daquilo. Às vezes nem foi o câncer que levou, ele morreu, a preocupação trouxe isso para ele, acabou que findou o tempo dele mais rápido, né? E muitas vezes há uma diferença para um verdadeiro cristão que está posicionado em Deus. Ele sabe que se algo chegar até você é porque Ele permitiu, para que pudesse ter um encontro contigo, para que pudesse ter uma conferência contigo, para que você pudesse ter uma experiência e conhecê-lo não só como seu Salvador, porque aqui todos nós temos Ele como nosso Salvador, mas conhecê-lo também como seu curador. Como que Ele vai ser o seu curador se Ele nunca te curou? Como que Ele vai ser um libertador de você se você nunca esteve preso em alguma coisa? Né? Então, para que essas beneficências de Deus, para que essas porções de Deus possam manifestar em nossas vidas, como Salvador, curador, libertador, nós precisamos passar por alguma coisa como isso. Para ser Salvador, precisávamos estar perdidos, e nós entendemos que já nascemos aqui nesta terra perdidos, destinados ao inferno, assim o apóstolo Paulo nos diz. Mas graças a Deus que através desta vida que nascemos, destinado ao inferno, Deus preparou um caminho para que pudéssemos encontrar a luz novamente. Deus preparou um caminho para que nós retornássemos ao estado original. Não retornar ao estado original com esse corpo, porque esse corpo aqui é perecível, né? Esse corpo adoece, esse corpo envelhece, os cabelos vão embranquecendo, né? Mas o retorno ao original, ao estado original, é naquele mesmo lugar, quando o profeta disse que ele estava calvo, né? E a esposa dele perguntou onde que estavam aqueles cabelos, ele disse, onde Deus colocou eles, lá estão lá no princípio, né? Eu tenho todos eles. Mas como que você tem, se você está calvo, você está careca? Ele diz, eu tenho cada um deles, né? Aonde? Está lá no princípio. E quando eu vim para aqui, Deus colocou ele aqui, não colocou? Então, eu retornando para o princípio, eu vou ter todos eles lá. Voltou ao mesmo lugar, né? Então, isso é quando nós entendemos quem nós somos, o programa divino desse dia que nós estamos vivendo. Nós estamos aqui como meros religiosos, né? Meros frequentadores de igreja, né? Onde nós viemos, sentamos, ouvimos, depois vamos embora. Não. Isso aqui não é um show, isso aqui não é uma palestra, isso aqui é um culto de adoração em que cada um de nós, como adoradores, temos a obrigação, tá? Temos a obrigação de adentrar aos santos dos santos e tomar aquilo que cada um de nós temos necessidade. Amém? Eu não vou entrar lá e tomar e pegar para você aquilo que você tem necessidade. Isso aí seria um intermédio, um intermediário, alguém para entrar lá e fazer isso. Não. É você que tem que ir lá. Então nós devemos entender isso, que Deus tem aberto os nossos olhos para poder enxergar isso. E quando enxergamos isso, todos os pesares terminam. Todo sofrimento acaba. Não importa se o médico olhou para a tua cara e disse, você está com câncer terminal. Né? Onde está a morte do teu aguilhão? É só a fé que vai nos ajudar a superar essas adversidades da vida. É a fé. É a fé que nos ancora nessas coisas. Amém? Que Deus possa nos ajudar a compreender todas estas coisas. Amém? Nós vamos nos colocar de pé. Primeiro de João capítulo 3, versículo 18. 1 de João capítulo 3, versículo 18 em diante.
diz assim: meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Está falando sobre o amor de Deus, né? Amar a Deus. Ele diz: não amemos de palavra, nem de língua, ou por uma profissão de fé, só por você falar, você professa que você ama Ele. Você deve viver isto, viver este amor. Quando se está namorando, se encontra uma parceira, você dizia: eu te amo. E ele falava para ela: eu te amo. Aquele sentimento, aquele amor, constrangia eles, que eles queriam estar grudados todo o tempo. Queriam estar perto um do outro, sente falta um do outro. Como não seria com Deus? Será que realmente temos amado Ele? Nem sequer nós simplesmente lembramos dEle, porque os afazeres do dia a dia nos consome, o estudo nos consome, tudo nos consome. Deixamos Deus, para depois. Se tiver tempo eu vou orar, se eu não estiver muito cansado eu oro. Deixamos Deus para depois, segundo plano. Você deixaria o seu namorado em segundo plano? Deixaria a sua namorada em segundo plano? Eu digo namorado, porque tem casamento hoje que não tem mais nem isso, né? Também acabou, virou irmãos, né? Mas quando namorava, queria estar perto do outro. Então tinha um verdadeiro sentimento, né, de amor. É isso, é amor. Agora tu imagina um amor de Deus para conosco. Então, diz: meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos os nossos corações. Aleluia. Sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Aleluia. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Amém? Temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este: que creiamos o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisso conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Amém. Nós falamos na escola dominical sobre o fruto, né? Qual é o fruto que você está produzindo? Vai identificar qual é a árvore que você tem brotado. Qual é a oliveira verdadeira, se realmente você está aí, nasceu aí, realmente você foi enxertado aí, ou você está produzindo os frutos dela, os frutos da oliveira. Você só vai produzir um fruto se você tiver a vida dele em você. Amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade que temos aqui estado na tua presença, para tão somente, ó Pai, agradecer por tudo que tu tens feito, ó Deus, por nós nesse tempo que nós estamos vivendo. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade que tens nos permitido neste dia. Ó Deus bendito, estivemos aqui pela manhã na tua presença, juntamente com os teus filhos, e aqui novamente estamos, Senhor, para te honrar, bendizer o teu santo e poderoso nome. Ó Deus, as escrituras que nós lemos, isso nos ajuda a entender, ó Deus bendito, porque quando podemos apresentar-nos na tua presença, sem condenação alguma no nosso coração, então nós podemos ter confiança que tudo aquilo que nós pedirmos será nos concedido. Ajuda-nos, ó Pai, que tu possas, ó Deus bendito, esquadrinhar os nossos corações, esquadrinhar nossas mentes, e se porventura em algum momento hajamos feito algo que tenha desagradado a Ti, ó Pai, ó Deus, que o Teu sangue foi vertido ali na cruz do Calvário, que nós sabemos onde esta misericórdia está entronizada hoje, ó Deus bendito, que ela possa ser estendida, nos limpando, nos purificando, para que assim, ó Pai limpo, possamos adentrar aos santos dos santos, e assim receber a porção que cada um de nós temos necessidade. Que Tu possas curar o enfermo, libertar o cativo, ó Pai, e receber toda a nossa adoração nesta noite, pois o pedimos em nome de Jesus Cristo.
abençoando os teus filhos que aqui estão, como aqueles que estão conectados conosco através da internet. Em nome de Jesus Cristo nós pedimos e te agradecemos todas essas bênçãos. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos? Posiciona-se. Tomar posição. O nome do hino é Minha Posição. E o louvor, ele fala tomar posição. Medite nessa letra. Cantemos com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, professando o que realmente você tem crido. Os trovões soaram, amém? Os selos foram abertos, amém? E Deus manifestou através da manifestação do Filho do Homem nesse tempo final, manifestando a sua vinda, porque para isso acontecer, ele teve que descer. Aleluia. Tome a sua posição. Tomai posição. Este é o tempo, a hora é chegada. Tomai posição. Tomai posição. Este é o tempo, esta é a hora chegada. Os trovões soaram.
louvor está completamente dentro da palavra do tempo que nós estamos vivendo. O profeta já nos disse muitas e muitas vezes, quando a noiva reconhecer a sua posição, o que vai acontecer? O rapto sucederá. Está na mensagem o arrebatamento, ele disse isso também. Quando a noiva reconhecer a sua posição, o rapto vai acontecer. Então, esse louvor é um louvor muito oportuno, louvor que exalta a Ele, mostrando, falando do tempo em que nós estamos vivendo. Então aprenda, cante louvor. Quando você vê a prova chegando, a dificuldade, começa a cantar. Tomai posição, tomai posição. Amém? Glória a Deus. Vamos cantar mais um louvor. Que segurança. Vamos cantar todos juntos este louvor? Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Glória a Deus. Ele merece o teu louvor. Ele merece a tua adoração. Cante com toda a sua alma, seu coração. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória do céu. Canta minha alma, canta ao Senhor. Ele
Vamos, canta mi alma. Aleluya. Canta minha alma, Cante ao Senhor. Rende-me sempre. ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende sempre. Rende-lhe sempre. Rende-lhe sempre. Rende louvor. Aleluia. Rende-lhe sempre. Rende louvor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, louvado é o teu nome, Pai. Muito obrigado, Deus bendito, por nos permitir te louvar e engrandecer o teu santo e poderoso nome. Agora, Pai Santo, reparta a tua palavra para nós, nos concedendo aquilo que nós temos necessidade, Deus. Dentro deste tema, as 70 semanas de Daniel. Deus bendito, abra o nosso entendimento para compreendermos tudo que nós necessitamos nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Sempre quando nós estudamos um tema, irmãos, às vezes vamos vários cultos, né? Vamos vários cultos dentro daquele tema. Eu aconselho aos irmãos que assistam durante a semana os cultos. Se você não consegue assistir todos, se é um... Geralmente nós gastamos com a palavra 45 minutos a 1 hora no máximo. Raridade nós ultrapassarmos 1 hora de mensagem, mas geralmente é sempre 45 minutos. Então detém um tempinho do seu dia a dia, né? Muitas vezes até você vai dar uma descansada, e coloca lá parte da palavra, vai escutando enquanto você pode escutar, daqui a pouco você dá uma cochilada, acorda, já acabou, não tem problema não. Vai assim, você vai tomando você acostuma, você vai acostumando a ouvir, né? Muitas vezes você não consegue parar à frente do celular para ver, ou da televisão, mas coloca o áudio e vai escutando. Assim que eu faço. Às vezes vou trabalhar na rua, estou escutando o culto, estou escutando uma pregação, estou escutando uma mensagem, né? Então assim, você vai pegando. Você não vai conseguir pegar tudo igual está num culto, naquela reverência, mas alguma coisa você pega, e pelo menos você consegue estar por dentro do que está acontecendo. Porque eu imagino o irmão que passa às vezes 30 dias, 15 dias sem vir no culto, não sabe, não acompanhou pela internet, não sabe nem o que está se falando. Aí chega no culto como hoje, aí cai dentro das 70 semanas de Daniel, o segundo propósito, do sexto para o propósito. Ele fica assim perdido, falando, o que é isso? Né? Porque são assuntos complexos, não temos como a gente tomar, porque que nós estamos esmiuçando isso. Não tem como nós pegarmos e voltar lá atrás, que nós perderíamos muito tempo. Não perder tempo, perdão, não é perder tempo, mas é porque não conseguiríamos avançar. Então nós passaríamos muito tempo em um mesmo assunto, né? Então dedique um tempinho durante a semana, na noite. Eu sei que todos trabalham, todos têm seus afazeres, mas dedique um tempinho para ouvir. Não entendeu o que você ouviu hoje? Amanhã à noite, se não tem um compromisso, coloca lá 45 minutos de mensagem para você ouvir, ou coloca pela manhã, você que faz o teu horário, né? Mas escute, para que quando você vai aos assuntos, você vai conseguindo entender. Dentro dessas 70 semanas, eu creio que vai ser mais de 10 cultos aí, porque são 3 mensagens longas, né? Essa mensagem aqui já vamos para a segunda parte dela, né? Mas eu creio que vai mais uns 2 cultos para terminar ela, porque são assuntos interessantíssimos, como quando José se desvela aos seus irmãos, onde que estava a esposa de José, a esposa gentia, né? Então quando nós para a gente entender, a segunda vinda de Cristo, o profeta diz que José é tipo figura de Cristo. E quando os irmãos de José encontraram José tinha o nome gentil. Vocês já pararam para vocês analisar isso? José tinha um nome gentil,
Há alguns que dizem assim: o nome de Jesus é gentil. Não, o nome de Jesus não é gentil. Isso foi dado lá, já naquele tempo. Mas no primeiro selo ele diz que quando ele subiu ao céu, se assentou no trono do Pai, recebeu um novo nome. Então há um paralelismo. Todas essas coisas nós precisamos cavar para buscar, para poder entender, para compreender como que se dá isto, né? Esses mistérios, né? O nome de José, nem ninguém conhecia ele como José no Egito. E o que era o Egito? Era o mundo, fora de Israel. Nós olhamos hoje para nós estamos fora de Israel. Deus cegou os olhos dele para que o evangelho pudesse vir até nós. E qual é o propósito dele? Levar uma esposa gentia para o seu filho, Jesus. Tomar uma esposa gentia. A esposa de José era Asenate Paneia, ela era uma gentia. Ela não era uma judeia, nem uma hebreia, ela era uma gentia. Olha as representações, quando nós paramos para ver no nosso tempo, né, a esposa do Cordeiro hoje, desse tempo final. Então nós vamos falar sobre isso daqui um pouquinho. Então são assuntos importantes para nós sabermos, né? Interessante, o profeta abordou esses assuntos. Amém? Então, as 70 semanas de Daniel, sextuplo propósito. Nós nos detivemos no parágrafo 51. E agora no 52, é o segundo propósito do sextuplo propósito, de 6. É o segundo. O primeiro foi a transgressão de Israel, cessar a transgressão de Israel. Quando cessaria? O segundo dos 6 propósitos da visita de Gabriel a Daniel. No 52, as 70 semanas de Daniel, o sextuplo propósito. Diz assim, ó. Agora, o número 2, que é o segundo propósito. Escreva em seu papel, poderíamos estar em um longo tempo nisso. Porém, eu não quero pregar isso. Eu tão somente quero falar-lhes de maneira que possam recebê-lo de perto. Quando entrarmos a estes 7 selos, então nos moveremos diretamente através da igreja, através dos selos, das pragas, e conheceremos onde estamos parados. Correto. Número 2. Por fim ao pecado. Cessar a transgressão, número 1. Número 2. Por fim ao pecado. Agora, leiamos de novo Daniel. Para cessar a transgressão e por fim ao pecado. Este é o segundo propósito em vir. O primeiro é para cessar a transgressão de Israel e por fim ao pecado. Quem pecou? Onde pecou Israel? Onde pecou Israel? Onde cometeram eles seu pecado vital? Onde se separaram eles de Deus? 3 perguntas. Agora ouçam com cuidado. Tomemos São Mateus 24. E aqui está onde Israel cometeu o seu erro fatal. Aqui foi onde cometeu o seu pecado final. E a razão por que ele está na condição de hoje. Mateus capítulo 27 do Evangelho de São Mateus. No versículo 25 do capítulo 27. Comecemos por volta do verso 21. Respondendo o presidente, disse-lhes: qual desses 2 quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. O presidente daquele dia, o líder da política, aquele que comandava tudo, era Pôncio Pilatos. Então o presidente ele disse: quem que vocês querem que eu solte? Aqui está Jesus e aqui tem Barrabás. E respondendo o presidente, disse-lhes: qual desses 2 quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Agora recorde, isso foi Israel. Barrabás. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Ouça-nos. Disseram-lhe todos: seja crucificado. Mandou soltar um assassino e crucificar o doador da vida. Seja crucificado.
Agora recorde, aquele foi o Messias que Daniel disse que viria. Vocês recordam nesta manhã na lição aqui? Ele seria cortado por si mesmo, não porque fez algo, seja crucificado. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Ou em outras traduções: crucifica-o, crucifica-o. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Considerai isto. Ouçam, aqui está o erro deles, aqui está o seu pecado. E respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Uma multidão não é insultada pelos fariseus, como é que fala? Não é insultada, é incitada. Uma multidão incitada pelos fariseus. Eles nem tinham noção do que eles estavam falando. Que o seu sangue caia sobre nós e os nossos filhos. Olha o que eles pediram. Irmãos, presta atenção nisso aqui. Uma multidão incitada por fariseus. Não seja incitado por fariseus. Não sejam incitados. Tome cuidado. Ouça, aqui está o erro deles. Aqui está o seu pecado. E respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Aí o fizera. Ele estava pondo fim ao pecado para eles. Como podia ele fazer outra coisa senão perdoar-lhes? Sabendo que ele tinha que cegar-lhes para que pudéssemos nós entrar. É como seus próprios filhos pedindo seu sangue. E eles foram cegados. E ele sabia que foram cegados. Por essa razão ele clamou o perdão para eles. Eles foram cegados. Por nossa causa foram eles. Aleluia! Cegados. Em sua incredulidade, eles fizeram isto. Porém, quando eles ouvirem novamente, amém, por fim ao pecado, que é pecado? Incredulidade. Eles não creram que aquele era o Messias. Eles não podiam ver que era o Messias, mesmo havendo ele feito todo o sinal que o Messias deveria fazer, porém eles não puderam vê-lo. Eles estavam cegos. Assim que quando vocês virem as pessoas dizerem: eu não creio em cura divina, eu não posso vê-lo, eu não posso ver este batismo do Espírito Santo, não se intrigue com elas. Estão cegas. Estão cegas. Eles dizem: não posso ver a mensagem dele vindo, eu não posso ver este batismo do Espírito Santo, eu não posso ver esta semente da serpente, eu não posso ver esta coisa. Eles estão cegos e não o sabem. Somente ore por eles. Correto. Em sua incredulidade, porém, quando eles o virem, quando ele vier de novo, porá fim à sua incredulidade. Passemos em primeiro lugar a Gênesis 25. Gênesis 25, capítulo 45. E tomar um tipo disso. Eu tenho escrito aqui Gênesis 45, para vocês os que estão fazendo suas anotações. Quanto amo este velho e bom evangelho. Bem, agora, conhecemos onde estamos. Podem vocês me ouvir bem lá atrás, na parte de trás do edifício? Levante suas mãos se podem me ouvir. Eu tenho isso um tanto fechado. Agora, vamos ler uma porção dessa escritura. Eu quero que escutem. Vocês, os que não têm uma Bíblia, os que têm a sua Bíblia, busquem Gênesis primeiro. Busquem Gênesis primeiro. Comecemos no capítulo 44, começando com o versículo 27. Gênesis 44, versículo 27.
José. E José foi um tipo perfeito de Cristo. Conhecemos isto. Quantos o sabem? Amém? Vocês sabem disso. José, tipo e figura de Cristo. Foi vendido pelos teus irmãos, foi para a prisão, né? Mas de lá da prisão, ele foi tirado e foi colocado no segundo depois do trono. Tipo e figura de Cristo. E José foi um tipo perfeito de Cristo, conhecemos isso. Quantos sabem? Odiado por seus irmãos. Por quê? Porque ele era espiritual. Ele era espiritual. Ele tinha visões, interpretava sonhos. Ele era um homem espiritual entre seus irmãos. Eles o odiavam. Seu pai lhe amava. Assim foi Jesus, odiado pelas igrejas denominacionais, porém amado por seu pai. Deus. Porque ele odiava? Porque ele era espiritual. Porque eles diziam que ele era um adivinho, um demônio. Recordam vocês o que o irmão José lhe dizia? Aí vem este sonhador, veja, a mesma coisa. E eles venderam a José por quase o mesmo preço que Judas vendeu a Jesus, 30 moedas de prata. Lhe jogaram num buraco, foram e disseram a seu pai que algo o havia matado. Ele estava morto, porém ele foi levantado do buraco. Cristo foi lançado num buraco e foi levantado, aleluia. E dali ele foi ao mais alto lugar que havia sobre a terra, amém. José foi a mão direita de Faraó, e Jesus foi a mão direita de Deus. Em sua tentação, antes de sua exaltação, Jesus, antes de ser exaltado, passou pela tentação. Ora, creio que foi Billy Sunday, o grande evangelista, disse: toda árvore tinha 1 milhão de anjos naquele dia da crucificação. Diziam: apenas solte sua mão e faça-nos um sinal, e mudaremos esta cena nestes arredores. Porém, ele não podia fazê-lo. Caifás disse: ele se salvou a si mesmo. Ele se salvou a si mesmo, e a outros não pode salvar. Não sabia ele que estava prestando um comentário. Não sabia ele que estava prestando. Parece que esse ditado foi invertido, mas eu estou lendo aqui, como é que faz? Não está assim, né, irmã? Creio que o profeta queria dizer, né? Ele salvou a outros, mas não pode salvar a si mesmo. Mas vou deixar do jeito que está escrito aqui. Então, vou deixar do jeito que está escrito aqui. Não sabia ele que estava prestando um comentário. Se ele houvesse salvado a si mesmo, ele não podia salvar os outros. Então aqui o profeta conserta. Se ele tivesse salvado a si mesmo, não poderia salvar os outros. Assim sendo, ele deu a si mesmo para salvar a outros. Amém. Veja, tão cegos a isso. Agora eles. Então, quando ele estava ali em sua exaltação, ou antes de sua exaltação, sua tentação, recorde, José foi posto em prisão porque ele era inocente. O romano, ou o general israelita, pelo nome de Potifar saiu numa viagem, e ele tinha uma esposa bonita, e sua esposa fez com que José viesse à casa para fazer algo, e ela tratou de que José cometesse algo incorreto, e ele era leal a Deus. Lhes digo, eles sempre, vocês mulheres, eu lhes tenho dado forte. Agora, vou pôr-me de seu lado por um minuto. Vê? A mulher é um vaso mais fraco, débil. Eu sei que não pode haver um homem mau antes de haver uma mulher má. Porém, um homem que conhece isso, o homem que conhece que você é um filho de Deus e toma vantagem de uma mulher, que vergonha devia lhe dar? Não importa o que ela faça, ela é um vaso mais fraco, débil, e você sabe disso. Se ela começa a atuar contrária a uma dama, tome-a pela mão e lhe fale como a sua irmã. Você é um filho de Deus, não faça a elas nada impróprio.
olha, José, ele foi um exemplo para você. Amém? Não importa o quanto a mulher seja caída. Então você quer jogar a culpa na mulher porque você caiu, você foi desleal, o seu caráter foi corrompido? Não é a culpa da mulher, porque a corrupção estava aí em você. Você não vigiou. Não faça a elas nada impróprio. Olha, José, ele foi um exemplo para você. Enquanto a esposa de Potifar, essa formosa mulher honrável, mais alta, uma das mulheres de mais alta linhagem no país, lhe suplicou e persuadiu, e ele rejeitou. E ela o sujeitou e tratou de abraçá-lo, e ele se arrancou de lá, de tal forma, que ele deixou a capa e fugiu dela. Sim, Senhor. E quando ele entrou, eles mentiram acerca dele. Disseram que ele entrou para forçá-la, e ela deixou ele deixou sua capa ali. E por isso ele foi ao calabouço. Porém, na prisão, Deus estava com ele. Aleluia. Não importava onde lhe pusessem, ele era um tipo do filho da prosperidade. Você viu? Não importava, Daniel estava há 68 anos na Babilônia sem um culto, sem ir numa igreja, sem um lugar para reunir. Então, irmão, vamos jogar por terra. Eu estou assim porque eu deixei de congregar. Para, irmão. Para, irmã. Você está assim porque está dentro de você isso. Está assim porque está dentro de você isso. Porque um verdadeiro revelado, ele não se corrompe. Não importa. Você apenas só tem um lugar ali onde você vai, e você colocou toda a sua fé ali. No dia que você não vai, pronto, aí agora eu vou. Tem pessoa que deixou de ir no culto, pronto, agora ele vai viver como mundano. Quer viver como mundano. Vive como mundano. Mas se for um filho de Deus, Deus vai trazê-lo novamente ao aprisco, ao redil, ao caminho. E quando eu falo ao caminho, ao aprisco, não é trazer aqui, não é lugar. É trazer a ele um lugar onde ele é luz. Aonde ele esteja, ele será luz. A fé dele não vai oscilar. Então nós precisamos entender isso, irmãos. Porque você pensa que você tem uma fé manivelada de igreja, de igrejismo. Se você faltar um culto, pronto, você caiu da fé. Não. Você caiu da igreja, não da fé. Você nunca teve fé. Fé é revelação. A fé não oscila. Nós precisamos entender isso. Então veja, era um tipo do filho da prosperidade. Tudo que José fazia, prosperava. E quando Jesus regressar no milênio, esta é a razão pela qual os desertos florescerão como uma rosa. Regressar no milênio, essa aqui é a terceira vinda. Amém? Vamos deixar isso bem claro. Terceira vinda, regressar no milênio. Primeiro ele veio para redimir. Segundo ele veio para reclamar. E terceiro ele vem para reinar. A terceira vinda, onde virá, todo olho verá, esse é para estabelecer rei e rainha. Apocalipse 19, no milênio. Então veja, tudo que ele fizer prosperará. Ele é o filho da prosperidade. Onde quer que você punha a José, ele era abençoado. Onde quer que Jesus esteja, é abençoado. Aleluia! Assim sendo, receba-o em seu coração e seja abençoado. Encontramos que José foi posto em prisão. E na prisão haviam dois homens. Um deles se perdeu e o outro foi salvo. Jesus, em sua tentação na cruz, um ladrão se perdeu e o outro foi salvo. Quando ele foi exaltado, ele foi à destra de Deus. Quando José foi exaltado, ele foi à mão direita de Faraó. E ninguém podia falar a Faraó sem falar em primeiro lugar com José e obter a permissão. E quando José deixou o palácio,
Quando José deixava o palácio, as trombetas soavam. E o homem corria diante dele, dizendo: dobrem os joelhos, aí vem José. Amém. E quando Jesus deixar a destra da majestade no alto, as trombetas soarão, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará: vem Jesus. Seguramente. O que é? Recorde, quando ele foi rejeitado por seus irmãos, que fez ele? Ele conseguiu uma esposa gentia, ele tomou uma esposa egípcia. Quando Jesus foi cortado de seus irmãos ali atrás, os judeus, ele se casou com uma noiva gentia. Aleluia! Porém, agora, ao passar os anos, depois de haver nascido os filhos, Efraim e Manassés, ele tinha uma família. Então um dia, seus irmãos vieram visitá-lo, veja, conhecemos a história, como pôs ele a pequena coisa ali, ao despedi-los, e atuou como quem nem sequer podia falar a linguagem deles. Tinha um intérprete para o hebreu, quando ele mesmo era hebreu. E seu irmão desceu, eles não lhe conheceram. Ele era um poderoso príncipe, e agora Cristo visita os judeus, cura os seus enfermos e coisas, e eles todavia não conhecem quem é ele, aquele Messias. Então disse-nos teu servo, meu pai, vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos, e um ausentou-se de mim, esse era José, e o mesmo com quem estava falando. E eu disse: certamente foi despedaçado, e não o tenho visto até agora. Se agora também tirardes a este da minha face, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cãs com dor à sepultura. Eles tinham ao pequeno Benjamim lá embaixo, seu pequeno irmão. Sabem vocês a quem representa Benjamim? Este novo grupo de judeus genuinamente reais, que está se reunindo ali agora, para formar esses 144 mil. Esta raça que está surgindo. Não esses trapaceiros da rua Wall Street, da rua Wall, né? Não. Isto é mais carne para cão. Esses não são os judeus. Os judeus reais são estes pequenos benjamins, vindo de lugares distantes, que nem sequer têm ouvido a palavra de Jesus Cristo. Agora, pois, indo eu a teu servo meu pai, e o moço não indo conosco, como a sua alma está atada com a alma dele, a mesma vida de Deus está atada com Israel. Ele está casado com ela. Chegarei a isso nos poucos minutos, se Deus o permitir. Ele está casado com Israel. Sua vida está atada a ela, tal como eu estou atado à senhora Branham, ali atrás, minha esposa, e você é atado à sua esposa. A sua vida está envolvida nisso. E Deus está casado com Israel. E que era aquilo? Jacó disse: minha vida está envolvida e atada a este moço. Acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está, José ia ficar com o moço. Vocês o sabem, conhecemos a história. Morrerá seu pai, e teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Ouçam o argumento que Rubens está dando agora. Porque o teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo: se não tu tornar, eu serei culpado a meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço por escravo do meu senhor. Veja, ele está de pé, justamente ante seu irmão. Este é José, e ele não o conhece. Espere até que este milênio comece, irmão. Não em lugar deste moço por escravo de meu senhor. Ouça-no, confessando o Senhor. E que suba o moço com os seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo? Para que não veja eu o mal que sobrevirá
ao meu Pai, rogando, dando sua própria vida. Como estarão esses judeus com suas mãos para o alto? Vigie agora o versículo 45. Ouçam com cuidado, não o passem por alto. Quando José podia, então José não se podia conter diante de todos os que estavam com eles. Irmão, isso é quando se porá fim ao pecado, à incredulidade. E clamou: fazei sair daqui todo varão, e ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Que é, mesmo sua própria esposa, regressou ao palácio. Mesmo sua própria esposa regressou ao palácio. A noiva em glória, enquanto Jesus regressa, entraremos a isto aqui, dar-se a conhecer. Então nós entendemos que, para nós, porque há uma vinda de Jesus no entremeio também. Dá-se a entender que tem uma vinda no entremeio. Porque nós entendemos que Jesus vem, a segunda vinda, para nos arrebatar. Ele vem e reclama os teus, e nós somos levados à ceia das bodas, amém? Ao casamento. Lá nós estamos na ceia. O casamento aconteceu aqui, a festa das bodas. Mas, quando nós subimos, fica Moisés e Elias aqui na terra. Qual é o tempo do ministério de Moisés e Elias? 3 anos e meio. Tribulação. Amém? Aqui ele está nos dizendo que Jesus, como José, se desvela, seu irmão. Quando que vai acontecer isso? Vocês lembram que pela manhã nós falamos que o 7º selo para nós é o mesmo que a 7ª trombeta para os judeus. Amém? É a mesma. O profeta diz: 7 trombetas para Israel, 7 selos para nós, gentios. E quem toca o 7º selo, que é a própria vinda de Cristo a Israel, são Moisés e Elias. Nas perguntas e respostas, nós vimos hoje. Você viu como que o assunto está tudo englobado? Na pergunta e resposta hoje, perguntaram ao irmão Branca, é o nosso Elias, um das 2 testemunhas? Ele disse: não. Não. Quando Deus está tratando com judeus, não envia profeta a gentios. Quando está tratando com gentios, não envia profeta a judeus. E nem envia um profeta para tratar com os 2 povos ao mesmo tempo. Mas vamos seguir aqui lendo mais. Tem muitas coisas para nós captar aqui de baixo ainda. Que é, mesmo sua própria esposa regressou ao palácio. A noiva em glória, enquanto Jesus regressa, entraremos a isto aqui, dar-se a conhecer. E levantou a sua voz com um choro. José não podia resistir mais, e gritou, da maneira que os egípcios o ouviam. E a casa de Faraó o ouviu. Ali mesmo no palácio eles ouviram José gritando. Agora, isso foi um tipo de Cristo, encontrando-se com os judeus. Isso foi um tipo de Cristo, encontrando-se com os judeus. Isto, ele sabe, ele os cegou de modo que nós tivéssemos uma oportunidade mais. Porém, quando ele regressar a eles, o pecado de Israel será terminado. Então, terá um regresso a eles. Não é o regresso a nós. E disse José a seus irmãos: eu sou José. Que crê você que dirá Jesus? Eu sou o vosso Messias. Eu sou aquele que vocês crucificaram. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante de sua face. Tenho que deter-me aqui por 1 minuto. Vamos a Zacarias capítulo 12. Vamos comigo ao livro de Zacarias, capítulo 12, de Zacarias. Talvez esteja tomando um pouquinho de tempo e começar a pregar. Vocês sabem nisso. Porém, eu espero que não. Eu quero que vocês o captem bem. Zacarias, vejamos o capítulo 12 de Zacarias e vejamos o que vai dizer ele agora
quando ele estiver ante seus irmãos. Zacarias 12:10. Por fim ao pecado agora. Bem, capítulo 12 e versículo 10. Notem, e agora ele está falando aqui do remanescente. O domínio de Jerusalém, a besta e os exércitos têm sido tirados, e assim sucessivamente. Todas as coisas têm chegado ao fim agora. Isto é quase um milênio, preparando-se para começar um milênio agora mesmo. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça. Que? Graça. Amém. Sublime graça. Sobre a casa, habitantes de Jerusalém, a santa cidade de Daniel, o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem transpassaram e o prantearam, como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Ouçam, que choro haverá quando ele estiver ali, dando-se a conhecer a eles, como fez José. Ouçam. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de, não posso pronunciar este nome, Hadadrimo, Hadadrimo, Hadadrimon, no vale de Megiddo. E a terra pranteará cada linhagem à parte, e a linhagem da casa de Davi à parte, e suas mulheres à parte, a linhagem da casa de Natã à parte, suas mulheres à parte, a linhagem de Levi, da casa de Levi à parte, e suas mulheres à parte, a linhagem de Simão à parte, e suas mulheres à parte, todas as mais linguagens, cada linhagem à parte, e suas mulheres à parte. E eles estarão tão envergonhados de si mesmos, que quando estiverem ali, e virem o mesmo que crucificaram na noite, ali de pé, seu próprio apreciado José, haverá tal pranto. Eles dirão: onde recebestes tais cicatrizes? Diz ele: na casa de meus amigos. Vê o que eu quero dizer? Por fim ao pecado de incredulidade, para isso ele vem. Segundo propósito. Terceiro propósito, do sexto por propósito. Neste 70º ano de Daniel, devo dizer, 70ª semana, vindo por fim ao pecado, tirá-lo, entendem agora? Que é, primeiro, terminar com a transgressão. Segundo, por fim ao pecado. Número 3, para expiar a iniquidade. Para que vocês que estão anotando. Número 3, para expiar a iniquidade. E eu tenho ao redor de outras 6 escrituras ali, porém, as estou passando por alto, porque está quente. Não queremos tomar muito tempo. Quero cobrir tanto quanto possa, porém não mantê-los por muito tempo. Correto. Para expiar a iniquidade, iniquidade é fazer algo incorreto. Tal como fizeram na cruz, ele fez expiação, porém não será aplicada a eles. Não aplicou a eles, por quê? Porque eles foram cegados e não podiam vê-lo. Por que foram cegados? Você diz, bem, talvez hoje, porque sou cego, vocês são cegos por vontade própria. Eles eram cegos porque Deus os cegou. Porém, vocês são cegos pela própria vontade. Não há expiação para vós. Se não credes que eu sou Ele, disse Jesus, morrereis em vossos pecados. Isto é correto. Agora, voltemos a Zacarias, capítulo 13. Agora ouçamos aqui. Fazer expiação. Agora, onde? Eu estava buscando alguém para que ouvisse isto, porém, talvez o Senhor o levará de alguma maneira. Naquele dia sucederá, naquele dia. O Dr. Scofield tem aqui, em suas notas de rodapé, ou nos cabeçalhos dos parágrafos, o remanescente arrependido apontando para a cruz. Para fazer expiações pela iniquidade, iniquidade é algo que você tem feito mal, quando você sabia mais que isso, que você não o devia fazer. Se eu atender
atender à iniquidade em meu coração, Deus não me ouvirá. Agora, em Zacarias capítulo 13, comecemos no primeiro versículo. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra a impureza. Haverá uma casa aberta. Adiante, poderemos lê-lo. Eu gostaria de marcar isso de forma tal que vocês o leiam. Porém, agora, eu tenho marcado aqui para começar no versículo 6 e terminar no 10. Bem, leiamos agora e vejamos, isto é, leiamos até o 9. E se alguém disser, que feridas são essas em tuas mãos? Dirá ele, aqueles que eu tenho, vejamos, responderá, são as feridas com que fui ferido em casa de meus amigos. Ó, espada, erga-te contra o meu pastor e contra o varão, que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor, espalhar-se-á as ovelhas, mas voltarei a minha mão para os pequenos. Agora, Jesus citou essa escritura, fere ao pastor e serão espalhadas as ovelhas. Porém, note o parágrafo seguinte, ele apenas citou esta parte, mas veja que na próxima sentença diz, a próxima parte disto, e eu estenderei a minha mão sobre os pequenos. O quê? O grupo de Benjamim, que subiu agora. Eu estenderei minhas mãos sobre os pequenos. Ferir ao pastor. Israel, em primeiro lugar, Israel feriu ao pastor, dispersou as ovelhas por todo o mundo, porém Deus disse, eu estenderei a minha mão para alcançar aos pequenos nos últimos dias. Quando? Quando a expiação pela iniquidade haja sido feita, Israel será salvo, cada um deles. Amém. Passemos a Isaías, capítulo 66 de Isaías, e leiamos por um momento, e vejamos o que diz Deus acerca de Israel sendo salvo. Quanto tempo tomará para salvar Israel? Observe quão rápido virá no capítulo 66 de Isaías, e no versículo 8, se querem lê-lo, todo correto. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num dia? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Assim que Sião viu que aquele era o seu Messias, ela nasceu de novo num só dia. Faz reconciliação pelos pecados e para fazer reconciliações pela iniquidade, imundície. Eles fizeram o que era mal e o que era incorreto, se fez reconciliação por sua iniquidade. Amém. Então, primeiro, vamos recapitular aqui, vamos fechar nesse aqui. Primeiro, acabar com a transgressão. Segundo, qual é o segundo propósito? Por fim ao pecado. E o terceiro, expiar a iniquidade. Dos 6 propósitos, falamos sobre 3. Se você não conseguiu compreender hoje, volte a fita. No celular, hoje temos essa mensagem. Você pode tomar, estamos lendo aqui, você pode acompanhar, para que você possa compreender este tempo em que nós estamos aqui. Nós poderíamos estar aqui pulando, gritando, passando, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, mas isto aqui é que tem fé de rápido para nós. É nisso aqui, no entendimento para com a palavra. Então Deus nos abençoou de uma maneira muito especial. Nós viemos até o parágrafo 95. Próximo culto, na quarta-feira, nós vamos no 4º propósito. Amém? Feche teus olhos neste momento. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade que tivemos aqui, ouvindo a tua voz, a tua palavra, aprendendo um pouco mais sobre as 70 semanas, um assunto bem complexo, Pai. Aparentemente parece que não avança
Aparentemente parece que não se abre o entendimento, mas cremos que o Teu Espírito Santo é o único que pode abrir nossas mentes para compreender esses assuntos, para compreender o tempo e o tempo que nós estamos vivendo. Sabemos que tudo aquilo que estamos falando refere-se a Israel, refere-se a isto lá, mas havia uma necessidade de conhecermos isso, pois Tu trouxeste esta revelação através do Teu mensageiro, do Teu profeta deste tempo final. Se ele nos falou, a profecia é bem clara, nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, o segredo de Deus se cumpriria, não ficaria mais nada ali em secreto. Por isso, ó Pai, nós podemos conhecer, ó Deus bendito, como Tu trabalharás com Israel, como que Tu trabalhou e como que Tu vais trabalhar com eles, ó Pai, no tempo determinado para eles. Muito obrigado, Pai, pois a posição que Tu tens requerido a cada um de nós, nós temos tomado posse, nós temos entendido quem nós somos, deixamos de ser uma noiva e nos tornamos a Sua esposa, na qual ouve em nossos ouvidos o Seu sussurro da revelação da Tua palavra, aonde nós temos uma intimidade contigo, ó Pai. Ó Deus bendito, nós Te agradecemos por isso. Ajuda, Pai, a cada um dos Teus filhos que aqui estiveram, como também aqueles que estiveram conectados conosco através da internet. Derrame sobre suas vidas, ó Pai, a porção que eles tenham necessidade. Dai-nos, ó Deus bendito, uma semana na Tua presença, sendo protegidos, guardados e livrados, ó Deus bendito, pelo Teu Espírito Santo, de todo mal e de todo perigo. Tu possa abençoar os trabalhos dos Teus filhos, na qual lutam pelo sustento de suas famílias, ó Pai. Esta é a nossa oração e o nosso pedido, em nome de Jesus Cristo. Possas curar o enfermo e libertar o cativo, em nome de Jesus Cristo. Te pedimos e te agradecemos por tudo. Amém e amém. Nós vamos aqui comunicar aos nossos irmãos que estiveram conectados conosco, através da internet. Para nós é uma honra e uma bênção sempre ter vocês aí do outro lado, se alegrando conosco, adorando ao Senhor conosco, né? Teve conectado conosco nosso irmão Jailson Souza, da Paraíba, né? A irmã Ivonete Lopes, né? Irmão Marcelo esteve no Rio Grande do Sul, irmã Maria de Fátima Araújo, Diamantina, Minas Gerais, Deus abençoe também, irmã Maria de Fátima. Irmão Genaí Teixeira, irmã Cida, Montenegro, né? Irmã Keren Apuc, irmã Louise, Tangará da Serra, pastor Ailton Dantas de Jandira, irmão Romeu Weisman, conectado aqui de Ariquemes, irmã Sandra Gomes, também conectada de Jandira, São Paulo, né? Esteve conectado, e o irmão Otto Weisman também conectado. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo, que possamos ter uma semana cheia das bênçãos do Senhor, sendo guardados, protegidos e livrados pelo Espírito Santo de Deus de todos os males. Amém? Vamos agradecer ao Senhor com louvor. E após o louvor já estaremos despedidos. Vamos colocar de pé. Teve 7 pontas, 7 eras na dispensação. Foram 7 anjos e 7 estrelas que trouxeram para nós gentios a revelação de quem é Jesus, caminhando entre o seu povo. Que João descreve em Apocalipse 1. É ele, expressado nela, sua glória
mas sua destra recebeu. Jesus é Deus, o próprio Deus. O que era e há de vir. Hoje sua esposa está aqui. Carne de sua carne ela é. Espírito de seu espírito ela tem. Palavra de sua palavra em tudo crê. A profecia manifestada hoje é você. Quem é este que João descreve em Apocalipse 1? É ele, expressado nela. Sua glória cétupla o fez cair, mas tua destra recebeu. Jesus é Deus, o próprio Deus. O que era e há de vir. Hoje em sua esposa está aqui. Só agora no tempo do fim. Aleluia, Jesus. Que os mistérios foram revelados para unir o corpo à cabeça. O Filho do Homem foi manifestado. Uma parte foi em cada era, mas agora é a plenitude para unir o corpo à cabeça pelo ministério de Malaquias 4. Quem é este que João descreve em Apocalipse 1? É ele, expressado nela. Sua glória cétupla o fez cair, mas sua destra recebeu. Jesus é Deus, o próprio Deus. O que era e há de vir. Hoje sua esposa está aqui. Só agora no tempo do fim. Que os mistérios foram revelados para unir o corpo à cabeça. O Filho do Homem foi manifestado. Uma parte foi em cada era, mas agora é a plenitude para unir o corpo à cabeça pelo ministério de Malaquias 4. Cante conosco agora. Quem é esse que João descreve em Apocalipse 1? É ele, expressado nela. Tua glória cétupla o fez cair, mas tua destra recebeu. Jesus é Deus, o próprio Deus. O que era e há de vir.
Hoje sua esposa está aqui. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.